Essa informação já não é do José Carlos Lopes, eu conversei lá com o Vitor Pimenta do Jornal Mais Goiás, valeu demais. É o Vitor que ele me confirmou outro jogador que ainda pertence ao Goiás e retornará de empréstimo da Aparecidense, que é o meia Daniel de Pauli, 23 anos de idade, com a Aparecidense nessa temporada, fez apenas 10 partidas, né, grande parte delas como reserva, tem contrato aí com o Goiás, segundo informações do Vitor Pimenta, até dezembro de 2023, possivelmente será repassado do Goiás, né, para um outro clube. Acho que poderia até ser uma boa na disputa do Campeonato Goiano, né, para os outros clubes aqui do interior do estado, ou até mesmo o Goiânia. Acho que poderia ser uma boa passagem para o jogador. Infelizmente acabou não rendendo aquilo que a gente esperava, né? Ele renovou o seu contrato ainda lá em 2020, após aquelas boas partidas que ele fez na disputa do Campeonato Brasileiro. Foram 22 partidas só em 2020, com uma assistência na primeira divisão. Também em 2019, quando ele havia feito a sua estreia no elenco de cima em partida contra o Brasiliense, se eu não me engano, na disputa da Copa Verde. Foram 3 atuações em 2019. Em 2021 também não foi tão exigido, apenas 10 jogos, né? Todos eles na disputa do Campeonato Goiano, até participou de outros, se não me engano, contra o CRB, entrou nos minutos finais nessa partida na Série B, mas em momento algum foi titular ali com os técnicos. E agora em 2022, só 2 jogos pelo Goiás, no comecinho do Campeonato Estadual, e mais 10 atuações pela Aparecidense. Até pegar aqui os números para vocês, ele foi titular contra o Grêmio Anápolis, a estreia do Goiás lá no dia 26 de janeiro, jogou 65 minutos daquele duelo, e também contra a Jataiense, naquele elenco todo reserva, ele participou de 17 minutos entrando no segundo tempo. Pela Aparecidense, ele foi titular em 4 partidas, contra o Manaus, uma vitória da Aparecidense por 1-0, contra o Figueirense, uma derrota da Aparecidense fora por 2-1, também contra o Floresta e diante o Confiança lá no dia 28 de maio, né? Ou seja, muito tempo que ele não era titular, participou ali pela última vez contra o Remo, jogo fora de casa, entrou faltando 1 minuto para acabar o duelo na penúltima rodada da fase de grupos. Então não foi um jogador importante também, segundo aí o Vitor Pimenta. Ele não me cravou que ele não será repassado para a Aparecidense, mas ele voltou a treinar com o Goiás nessa reta final do ano, né, após o término da Série C do Brasileirão. A diretoria não tem esse interesse de continuar com o jogador, a tendência é que ele seja repassado para o ano que vem para um outro clube. Segundo o Vitor Pimenta, não dá pra gente cravar que será a Aparecidense, mas sim outro clube, ou aqui do Brasil, ou até mesmo do exterior. Quero saber a sua visão sobre o Daniel de Pauli. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero colocar um nome que, assim, eu não emprestaria, eu deixaria ele como uma terceira opção na lateral esquerda, mas pode acontecer caso não tenha muito espaço no ano que vem, que é no caso do lateral esquerdo, o Juan Tavares. Só 20 anos de idade, fez 6 partidas no elenco de cima do Goiás nesta temporada de 2022, sendo a sua estreia no Campeonato Brasileiro em um jogo contra o Santos lá no comecinho do Brasileirão. O Juan Tavares, ele tem um contrato até relativamente curto, né, com o Goiás, vai só até dezembro de 2023. Essa informação que me confirmou foi o Eduardo Pinheiro. 20 anos apenas. Até começou bem, mas teve algumas partidas dele que eu não gostei nadinha, né? Inclusive a sua última aparição no elenco principal, desconsiderando a partida na Copa Verde, foi contra o Coritiba, uma vitória do Goiás na Serrinha por 1-0. E olha, ele deixou um espaço danado para o Aleph Manga, que acabou não tendo sorte nas suas finalizações, senão ele já poderia estar bem mais queimado, né? Com a torcida, foi muito mal naquele jogo, e depois o Jair Ventura acabou não dando nenhuma chance. Contra o América Mineiro, foi uma partida na Copa do Brasil Sub-20, estava lá em Belo Horizonte acompanhando aquela partida. O Juan Tavares também não conseguiu jogar bem, estava muito presão na lateral esquerda, inclusive foi até expulso no comecinho do segundo tempo, não fez uma partida legal. E contra o Real Noroeste, mais ou menos, né? Não ajudou tanto, não apoiou tanto assim, até fez alguns cruzamentos ok's ali na segunda etapa, mas é muito jovem, né, gente? 20 anos de idade apenas, acho que tem sim potencial para crescimento. Já jogou aí, por exemplo, na Série A do Brasileirão, contra o Santos, 1 minuto, foi titular contra o Corinthians lá em Itaquera, fez uma boa partida, também contra o Atlético Goianiense. Esse jogo foi na Copa do Brasil, né? Ele participou no segundo tempo, titular também contra o Cuiabá, no caso na vitória na Serrinha por 1-0, e contra o Coritiba lá no dia 30 de julho. Então é um jogador muito jovem, eu manteria pelo menos para ser aquela terceira opção na lateral esquerda. Por exemplo, nesse jogo contra o Fluminense a gente não tinha nenhum lateral, né? Por sorte o Sávio conseguiu se recuperar, mas o Hugo estava suspenso, o Sávio lesionado, até onde a gente tinha informação, e o Danilo Barcelos pertencia ao próprio Fluminense.